viajar por elas somente no imaginário. Mas eu vou tentar ser tão assim, mais oficiais, né, quanto as apresentações anteriores. Eu como controlar o tempo. Pode jogar na tela, por gentileza? Ou ligo aqui já? Como tudo que se refere ao imaginário, tudo pode acontecer, né? Então, quando se trata de imagens, elas podem explodir ou elas podem se disseminar por aí. Bom, o nosso tema aqui a ser explorado, para não dizer apreciado, chama-se Sabor e Paisagem à Luz de Bachelard. Então, aqueles que me conhecem já podem imaginar o quanto eu vou viajar, né? Mas eu vou procurar ficar o pé no chão um pouquinho, porque na verdade eu estou procurando a casa, eu estou procurando o enraizamento. Então a gente voa e depois finca as raízes na terra, né? É uma alegria muito grande compor esta mesa para falar de um tema tão gostoso que envolve duas essências geográficas substanciais, especialmente por sentar-me ao lado de Lívia de Oliveira, a grande mestre dessa mesa de saberes e anfitriã dessa casa, e ao lado de Eduardo Marandola Júnior, um pouco distante, esse jovem parceiro de transcursos por essas estradas de buscas. Falar de sabor e paisagem à luz de Bachelard é uma grande viagem pelo universo da imagem, porque Bachelard é só imagem. Mas não só uma viagem pelo universo da imagem, mas do sonho e do devaneio. O universo que nos tem seduzido e incitado à investigação no campo da imaginação geográfica. Campo que se apresenta com grande significação ontológica e cujo acesso se dá à luz da fenomenologia da imaginação poética, claro, de Bachelard. Começa com a poética do espaço. Essa luz que se projeta pelo filósofo francês Gaston Bachelard, que é, antes de mais nada, o filósofo dos 4 elementos da natureza, por isso a nossa viagem pelo sabor como enquanto imaginário, por essa dimensão do imaginário. E além disso, o filósofo é poeta e sonhador. E como nos seduz a sonhar Bachelard. E pela via do sabor, né, principalmente. Bachelard sonha e nos ensina o direito de sonhar. Está numa obra dele, inclusive. Como aponta Peçanha na tradução de Um Direito de Sonhar. Bachelard sonha e nos arrasta para o envolvente espaço onírico. Bachelard sonha e nos desvela a essência mesma do poético. Então, essa é uma das nossas primeiras imagens, né? E até anotei ali o que o Eduardo disse, que a mesa posta, realmente ela nos seduz, né?
E então, lembrando que o sabor não só está presente numa dessas mesas dessa natureza que aguça o nosso imaginário, mas poderia ser uma mesa servida embaixo de um piquezeiro, ou na beira de um rio, ou numa aldeia indígena, né? Mas são essas as imagens da mesa posta. O sabor está à mesa, não importa que mesa seja esta, né? Mas o sabor está sempre à mesa, está sempre exposto, ele está sempre oferecido a alguém para ser degustado. Esta é uma outra mesa posta, né? E aí vamos observando essas imagens para ver o que a gente vai querer explorar dela ou tirar dela até o final. O teclado na frente da gente ajudaria bastante. Poderíamos dar o nome à nossa exposição de A Mesa com Bachelard. Inspiração que vem de A Mesa com Monet, que é um livro lindo que nos inspirou para dizer que poderíamos chamar a mesa com esse nome. Na verdade, Bachelard e Monet, dois grandes sonhadores, porque Monet é um grande artista das imagens das águas, né? Um do lado da filosofia, dois acentos aí, e outro do lado da pintura. Dois grandes mestres da arte de sonhar e que influenciaram a preparação dessa exposição ou dessa mesa. A imagem mostrada aqui com Bachelard tá bom, obrigada. Então, a imagem, a mesa com Bachelard, dispõe os 3 elementos ou alimentos essenciais que substanciam o sabor aqui a ser apreciado: paisagem, memória e imaginário, como no slide de número 2. Então, a nossa exploração do sabor está contemplado nesta mesa: paisagem, memória e imaginário. E a fala da professora Lívia e do Eduardo, para a gente foi muito substancial, porque eles exploraram, né, o sabor das dimensões, muito mais da cultura, que é do aprendizado, como deixou até um certo treinamento, e a professora Lívia e o Eduardo enquanto experiência. A paisagem se põe à mesa no prolongamento da natureza pela via da memória e do imaginário, passando então ao sentido de sabor. Como uma página escrita, impressa, que ao ser lida se desvela, ou no nosso sentido, saboreia. Então, enquanto vamos degustando o elemento ou o produto, porque eu trato muito mais do sabor enquanto elemento da natureza. E o que a professora Lívia explorou muito mais, o produto já pronto. A paisagem é saboreada pela via dos sentidos, da percepção e da imaginação. E o Eduardo mostrou muito bem como
como se dá essa mediação pela via da percepção dos sentidos, especialmente pela visão, como ele nos mostrou. A paisagem é, então, ao mesmo tempo, expressão e impressão. Por isso ele pode ser desvelado e, ao mesmo tempo, ele revela o que ele guarda. Porque ele tem suas mensagens. Suas, entre parênteses, porque cada um dos sabores manifestos, ele é carregado dessas mensagens, que podem ser manifestas ou expressas pela cor, pelo cheiro, até pelo som e, claro, especialmente o sabor, o sentido do sabor. A paisagem se põe, então, se manifesta nas relações intersubjetivas. E aí a nossa dificuldade maior de trazer para o campo geográfico o sentido do sabor. E aquela tabela ou aquele esquema do Eduardo mostrou para a gente melhor ainda isso aí. Né? Então, o sabor ele é um desses sentidos, ou que eu chamo de uma dessas essências que são, ou que é substancialmente intersubjetiva. E por isso ela é produtora de significados. É melhor sentar lá. Posso sentar lá? Através das leituras imaginante e envolvente da chama incandescente da luz bachelardiana, é que descobrimos e nos aventuramos para a necessidade, a possibilidade e o prazer de conceder ao sabor o lugar que ocupa a imaginação poética, constituindo assim a projeção da imaginação geográfica pela dimensão da memória e do imaginário. E Bachelard é mestre nessa arte que se põe à mesa, sabor e paisagem, enquanto manifestação da memória e projeção do imaginário numa verdadeira e eloquente explosão de imagens. Portanto, por este raio de deslumbramento e evocação, a paisagem se estende e desvela em sabores. Por isso, não sei se eu estaria falando de paisagens degustativas ou de lugares saborosos. Eu estou falando, na verdade, sabor de paisagem. Seria isso? É o que a gente pode estar conversando depois, Eduardo. Por esse raio, então, de deslumbramento e evocação, a paisagem se estende e desvela em sabores, revelando a essência e ser. E aí eu não sei se eu estou falando, na verdade, da paisagem ou do sabor, ou do grande mediador, que é o homem, que vou estar mostrando numa próxima imagem. É assim que Bachelard seduz e traduz o valor da imagem. E aqui no tocante aos sabores, uma imagem substancial de imbricamento e de ser. Uma imagem de enraizamento. Como diz Bachelard, o poeta não me confere o passado de sua imagem. E, no entanto, ela se enraiza imediatamente em mim. Então a imagem brota de mim. Declaração de Bachelard sobre a comunicabilidade de uma imagem singular, fato de grande significação ontológica.
Como explicar essa imagem? Se é possível a explicação. Ou melhor, o que essa imagem nos desvela, o que ela nos revela. E quero dizer que essa é a imagem maior da nossa fala, pela extensão e prolongamento da paisagem, ou sabor e paisagem. Procurei transformar em imagem visual a imagem que eu tenho do ponto de vista do imaginário da natureza, para trazer essa ligação homem-paisagem, né, que Dardel nos ensina através da sua geografia fenomenológica, experiencial, existencial, e que o Bachelard vai nos conduzir à cultura, além da memória, né? Então, é mais ou menos assim, o que brota primeiro é o sabor, né? Que brota da paisagem, e para nós aqui o sabor ou a paisagem, o homem, que são considerados essências que brotam da terra. O Dardel, pela leitura existencial, né, nos acalenta, dizendo que tudo isso acontece nesse fluxo, o que a gente procurou mostrar em termos de movimento. Então, aqui nessa imagem podemos ver uma verdadeira ramificação. Prolongamento da paisagem, do sabor, ou seria do homem, mas também pode ser da terra. Aqui está uma outra imagem que vai além da ramificação anterior. Uma ligação essencial da geografia. Paisagem, lugar e o espaço telúrico, que Dardel também nos contempla com um belo capítulo, e que mostra mais uma vez aquela nossa pergunta: o espaço é essência de paisagem ou prolongamento do telúrico? E aí aparece uma outra mediação ou intermediação, que é o lugar. Né? Como o lugar também se revela no sabor ou pelos sabores. Né? Quanto prolongamento e extensão da paisagem, e enquanto prolongamento ou enraizamento com o espaço telúrico. Que são essências que a gente está jogando, né? Não estou aqui trabalhando cada um dessas essências ou desses conceitos, mas procurando, né, colocá-los todos à mesa para buscar o que a gente está buscando, compreender o sabor no campo geográfico. Não sei se enquanto paladar ou gosto, como o Eduardo já nos incitou aqui a nossa reflexão. Então, nesta imagem aparece uma ligação existencial, aquela que a gente já fez referência ao que Dardel nos ensina pela sua geografia fenomenológica. Tudo isso em laços e entrelaços no ser homem. E isso só nos é posto à mesa pela arte da fenomenologia que Bachelard projeta no campo da filosofia e que Dardel funda no campo da geografia.
Mais uma vez, essa imagem nos mostra o que a luz de Bachelard, o sabor pode revelar a partir da paisagem, a partir da sua raiz, ou seja, a terra, essência, substrato e existência. Ou seja, o sabor guarda ou resguarda tudo isso que é a paisagem, e se guarda, ela, portanto, expressa pelo fio da memória. Então, o sabor é a expressão dessa essência que envolve a paisagem, ou seja, paisagem que envolve memória, memória que brota da terra. Claro, tudo isso manifesto na cultura do lugar. Que sentido é esse capaz de conduzir de volta à casa? E de onde estamos partindo? O trabalho de Bachelard, o devaneio do repouso, ele vai nos conduzir a essa reflexão. E é a partir desta obra que procuramos enveredar-se ainda por esse campo que ainda nos é fascinante, mas que merece um grande aprofundamento ou uma grande degustação. Mas é o nosso desafio, né? O sabor é capaz de nos conduzir, de nos enlevar e levar a casa primeira ou a casa onírica. Que casa é essa, senão a terra? Mais uma imagem agora bastante simplificada das imagens anteriores. Então essa escrita apenas para fazermos essa ligação com a viagem que eu falei no início, que seria uma viagem pelo universo do imaginário. Diante dessas imagens bachelardianas, não temeria em dizer como ele, que seria sem dúvida com o fenômeno poético que encontraríamos as lições mais claras, as lições elementares no universo da geografia, ou seja, da poética geográfica, essas lições de geografia para aprender a amar seu país de maneira visceral, como escreve Onfray no seu livro A Teoria da Viagem, que é uma das primeiras obras que eu vejo um subtítulo Poética da Geografia. Então esse livro nos inspirou a preparar essa viagem pelo universo do sabor. Que belas lições, lições que levam a nos deparar com a subjetividade tão cara na geografia. Lições aprendidas no pequeno manual de Dardel, de 1952, sobre a geografia fenomenológica, que dá substância ao estudo da paisagem e do lugar, essas duas essências geográficas, e que também Werther dá valores. Uma geografia que recupera a relação visceral do homem com a terra, enraizada na geograficidade, que são aquelas imagens anteriores que nós trouxemos. Por isso, a volta à casa. Imaginamos então o sabor nessa escrita de Dardel, ou seja, aquele nosso ensejo que seria transportarmos do sabor
a volta ao lugar ou à casa. E não estamos falando da casa da lembrança. Eduardo lembrou isso um pouco em alguma citação dele. E Bachelard, no Devaneio do Repouso, vai nos conduzir a isso. De que várias casas da rua, quando se evoca a casa natal, a casa da intimidade absoluta, a casa onde se adquiriu o sentido da intimidade, e o sabor seria talvez essa mediação dessa intimidade. Essa casa está distante, está perdida, não habitamos mais. Temos certeza, infelizmente, de que nunca mais habitaremos. Então ela é mais que uma lembrança, mais que um prazer, no sentido que o Eduardo já comentou. É uma casa de sonhos, a nossa casa onírica. Habitar oniricamente é mais do que habitar pela lembrança. A casa onírica é um tema mais profundo que a casa natal. Então eu não volto ao Cerrado ou volto a Goiânia só em busca da minha casa natal. Corresponde a uma necessidade mais remota. A casa da lembrança, a casa natal, é construída sobre a cripta da casa onírica. Na cripta encontra-se a raiz, é aquela raiz que a gente mostrou na imagem anterior, nas imagens anteriores. O apego, os laços, que Tuan trata no seu livro Topofilia, que na verdade o Bachelard também já trata na Poética do Espaço. A profundidade e o mergulho dos sonhos. Nós nos perdemos nela, há nela o infinito. Nos revela Bachelard. Sonhamos com ela também como um desejo, como uma viagem que às vezes encontramos nos livros. Encontramos também nos sabores. Ao invés de sonhar com o que foi, sonhamos com o que deveria ter sido, com o que teria estabilizado para sempre nossos devaneios, na Poética do Devaneio de Bachelard. Bachelard, então, com sua luz resplandecente, à mesa dos sabores, nos dá asas à imaginação. E é esse o nosso desafio. Um filósofo do imaginário depara-se igualmente com o problema da volta à Terra, que é uma outra dimensão. Volta à Terra Mater. E Cora Coralina tem dois contos, duas escritas lindas sobre isso, que é o Cântico da Terra e o Cântico da Volta. Não vai dar para a gente ler aqui, mas no finalzinho, lá, em qualquer uma outra hora, talvez, né? Obrigada. Esta mesma luz nos sustenta e nos substancia. São duas essências de sabor, sustento e substância. E o Bachelard também trata do elemento enquanto substância, ou a substância enquanto elemento da natureza, do imaginário da natureza, da imagem da natureza que nos retorna via sabor. Assim, uma casa onírica é uma imagem que na lembrança e nos sonhos se torna uma força de proteção. E essa proteção seria buscada por nós no sentido da valoração da paisagem, que é o que nós temos incorporado em textos anteriores, em falas anteriores. Não é um simples cenário, uma simples mesa montada, onde a memória reencontra suas imagens. Ainda gostamos de viver na casa que já não existe, porque nela revivemos, muitas vezes sem nos dar conta, uma dinâmica de reconforto. Quem não quer voltar à casa, ao reconforto, à cozinha da casa? Saborosa. Bachelard, filósofo sonhador, talvez por isso tenha nos indicado esse tema da mesa.
nos conduz ao imaginário do sabor através de suas imagens poéticas, porque assim que descobrimos Bachelard, pelas suas experiências imaginárias materiais concretas. São suas experiências materiais que nos dá sustentação e firmeza em lidar com os sabores à sua luz. Ele nos encoraja a sonhar e a imaginar um mundo tão difícil para a gente. Esse misterioso mundo do sabor. Ao mesmo instante, instigante, mas misterioso. Bachelard permite-nos inaugurar uma reflexão sobre o trabalho onírico que sirva para realçar sua diferença das concepções comuns sobre o trabalho humano. Além disso, nos serve de referencial para que uma consideração sobre as inter-relações entre trabalho, estética e ética. Como poderemos nos surpreender com o mundo em que vivemos se não experienciarmos em sua profundidade imaginária? Gaston Bachelard subsidia tal imaginação ao nos revelar. A despeito de todas as proibições dos filósofos, o homem sonhador quer chegar ao âmago das coisas. O geógrafo também gostaria de estar chegando à essência das coisas, e para nós aqui, pela via do sabor, estou nem chamando de sentido do sabor. Bachelard considera que o filosofar jamais deixa de trabalhar sobre experiências culturais e individuais primeiras. Frequentemente insere em seus textos discretas, mas tocantes, recordações pessoais, imagens familiares, como anuncia a peçanha no Direito de Sonhar. E assim, a nossa viagem pelo universo dos sabores não seria também, ou não passaria também, por recordações pessoais e imagens familiares? E assim, então, com esse corpo de imagem à luz de Bachelard, acessa-se o instigante e sedutor campo dos sabores, que atrai aqueles que se deixam levar, que queiram se levar de volta a casa e ao gosto da poética da terra, se deleitam aos sabores da paisagem. Muito obrigada.